Palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Mateus capítulo 17 e o versículo de número 14. Eu tinha falado? É a idade, né? Quem aqui sabe o que é jejum? Faz assim com a mão. Quem não sabe o que é jejum, levanta sua mão. Quem tem alguma dúvida sobre o jejum? Se você não sabe o que é jejuar, se você tem alguma dúvida, procure um obreiro que está do seu lado aí, ó, pastor, a pastora, eu. Procure os líderes para você estar esclarecendo as suas dúvidas a respeito do jejum, a respeito da oração. Nós vamos falar nessa noite um pouco sobre o poder do jejum. Quem tem jejuado? Faz assim. Seja sincero, quem faz tempo que não jejua, levanta a mão. Seja sincero. Isso, Deus ele gosta de sinceridade, queridos. Deus ele gosta de sinceridade. Não é pecado você ser sincero. Então nós temos que jejuar, que orar. A igreja, o ministério resplandecente é um ministério de oração, de muita oração. Amém? É um ministério de palavra, é um ministério de jejum. A igreja, o ministério ao qual você está, é uma igreja que prega a palavra, que vive a palavra. Então a palavra de Deus, ela nos instrui a jejuar, ela nos instrui a orar, ela nos instrui a meditar nas Sagradas Escrituras. Então nós temos que fazer o quê? Fazer aquilo que cabe a nós. Amém? Porque o jejum é algo individual. Diga assim, jejum é individual. Diga assim, eu tenho que jejuar. Amém? Da mesma forma a oração ela é individual também. Você não pode ficar pegando carona na oração do outro. Você tem que aprender a orar. Há vários tipos de orações, né? Aquela oração que ora todo mundo junto, a oração que você ora. Amém? A oração que você ora com o irmão, que você ora por um propósito, por algo específico. A oração que você ora buscando o Espírito Santo. Há vários tipos de oração. Então é algo individual. A meditação da palavra, das Sagradas Escrituras, também é individual. Você tem que aprender a ler, a meditar na palavra do Senhor. Amém, queridos? Não é só vir na igreja e ouvir a palavra, não. É algo que você leva para sua casa. O que é a oração, o jejum e o meditar da palavra. É um conjunto. Amém? É algo que um completa o outro. Ou seja, não adianta você só orar sem meditar nas Sagradas Escrituras. Não adianta você só meditar e não orar. E não adianta você só jejuar, não orar e não meditar nas Sagradas Escrituras. É um conjunto, queridos. Um veio para complementar o outro. Um veio para ajudar o outro. Você ora, você está falando com Deus. Você jejua, você está matando a sua carne por um propósito, por algo específico. Quando você medita nas Sagradas Escrituras, você está alimentando o seu espírito com a palavra de Deus, você está adquirindo conhecimento. Ah, pastor, mas eu tomo remédio, eu não posso jejuar. É diferente, queridos. Agora, se você não toma, você pode jejuar, você tem que aprender a jejuar. Por quê? Porque o jejum ele vai ajudar a você a matar a sua carne. O jejum ele vai ajudar você a ficar mais sensível à voz do Espírito Santo. O jejum, ele vai te ajudar nessas áreas. Então não adianta, queridos, você não querer jejuar. O jejum é para todos. Quando você abre a palavra de Deus e você vai estudar, você vai meditar na palavra de Deus, você vai ver que os anfitriões, os antepassados, jejuaram, os reis jejuavam, os profetas jejuavam. Aí você vem para os apóstolos, você vai ver que eles jejuaram.
após a subida do Senhor Jesus. Você vai ver quando o apóstolo Paulo ele teve aquela visão ali do Senhor Jesus, ele caiu do cavalo, né? Aí ele foi levado para uma casa. Nessa casa ele jejuou 3 dias. Ou seja, você vai ver no decorrer das Sagradas Escrituras que todos jejuaram, que todos tinham essa prática de jejum, de oração. Então nós temos que ter essa prática. Por quê? Porque é um complemento. Olha só o que aconteceu aqui. Vamos ler aqui, ó. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhando-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe até os seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu-lhe Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, né? Que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pouca ou pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Queridos, nós vamos falar um pouco sobre três formas de oração e de jejum. E o que acontece? Aqui, nós lemos aqui uma criança, um menino que estava endemoniado, né? E os apóstolos tentaram curar ele, tentaram expulsar aquele demônio. Só que não conseguiram, pela pequena fé que eles tinham, né? Então nós temos que ter uma fé grande, uma fé gigante, né? E depois o Senhor Jesus falou para eles: ó, esta casta de demônios só sai através do jejum e da oração. Ou seja, há algumas coisas, algumas situações na sua vida que você vê uma pessoa que está endemoniada da sua família, ou até mesmo você, queridos, que está passando por esse processo. Você tem que ter o quê? Um momento de oração e jejum, se consagrar. O que é jejum? Jejum, queridos, não é uma penitência. Você tem que ter prazer, é uma prática. Onde você começa, você não vai sentir prazer, você não vai gostar, sua cabeça vai doer, o inimigo vai falar para você: ó, você está jejuando por quê? Vai comer, vai tomar um café, vai isso, vai aquilo. Por quê? Porque ele quer roubar a sua bênção. Ele quer fazer com que você não jejue. Por quê? Porque ele sabe o poder do jejum. O inimigo sabe o poder do jejum. Agora, se a igreja do Senhor souber e praticar e colocar em prática o poder do jejum, da oração na sua vida, queridos, você vai ver muitas coisas mudando na sua vida. Por quê? Porque isso é uma prática, é um poder, é algo que Deus deu para a igreja, é uma arma que Deus te deu, a arma de você jejuar, de você orar. É algo que Deus te deu. Você tem uma arma, você tem algo precioso nas suas mãos, agora você tem que colocar ele em praticar. Você não jejua, você tem dor de cabeça, conversa com um líder seu, conversa com um pastor, com alguém para te explicar. O Jean aqui, ó, o candidato obreiro Jean, eu comecei a conversar com ele, explicando sobre o jejum. E ele falou que na quarta-feira foi guerra, foi luta. Por quê? Porque o diabo não quer que ninguém jejue. O diabo quer roubar essa bênção. E eu expliquei para ele: ó, você tem que permanecer firme. Você tem que levantar,
abrir o seu jejum, certo? Falar para o Senhor qual que é o propósito do seu jejum. Você não vai, levantar, vai abrir um jejum sem um propósito. Eu vou jejuar para quê? Não sei, eu vou jejuar. Tem que ter um propósito, tem que ter algo específico. Você quer uma cura? Jejue. Você quer uma libertação? Jejue. Mas fala para Deus qual que é o propósito do seu jejum naquele momento. Fala para Deus, Deus, eu vou abrir um propósito de um jejum agora, Senhor Deus, para matar a minha carne, para matar o meu eu. Eu vou jejuar das 7 horas da manhã, das 6 horas da manhã até meio-dia, Senhor, sem comer nada, para matar essa carne aqui, ó, que quer me levar para o pecado. Senhor, eu vou jejuar pela vida do meu filho, Senhor, como esse pai aqui foi atrás do Senhor Jesus ali para que o Senhor Jesus operasse na vida daquele jovem, para que o Senhor Jesus libertasse ele. Mas o Senhor Jesus falou, ó, a caça de demônio que só sai através de jejum e de oração. Às vezes, queridos, você está lutando muito tempo com algo que você não consegue se libertar. Você está orando, mas você não está tendo complemento, o jejum. Entendeu? Às vezes você está lutando muito tempo com algo que você quer se libertar, com alguma prática, algo, não sei. Aí você tem que ter um complemento, o jejum, a súplica, entendeu? É algo que você tem que ter, você tem que fazer. Essa prática é sua. Amém, queridos? Glória a Deus. Olha só, nós falamos aqui agora o poder do jejum e da oração para libertar o endemoniado. Amém? Agora eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá no livro de Esther, capítulo 3, Esther capítulo 4, versículo 16. Esther fica depois de... É só você ir lá no livro de Salmos e voltar. Salmos, Jó e Esther. Depois de Neemias ou antes de Jó, né? Capítulo 4, versículo 16. O povo de Israel, o povo judeu, o inimigo se levantou contra eles. O inimigo se levantou contra o povo judeu, o povo de Deus, e queria matar toda uma geração, toda uma nação que estava em um outro país. Vocês acharam? E o diabo, o inimigo, se levantou, e na fúria do inimigo ele usou um homem chamado Ramã. Para quê? Para fazer com que o rei assinasse um decreto para matar o povo judeu, para matar o povo de Deus. E Mardoqueu, ou Mordecai, instruiu sua sobrinha, que ele teve como filha, certo? Para ela entrar na presença do rei, para rogar ao rei pelo povo judeu. Só que naquela época, queridos, ninguém podia entrar na presença do rei se o rei não convidasse. E o que ela fez? O tio dela falou para ela assim, saiba que foi para esta hora que Deus te colocou aí. Agora, se você não se posicionar, livramento de outro lugar Deus trará. E nesse momento, a rainha Esther, ela falou, olha só o que ela falou. Versículo 16, correto? 4:16. Podemos ler? Vamos ler aqui do 14. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas a sua família, você e sua família, a família de seu pai morrerão. Quem sabe não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então Esther, versículo 15, mandou esta resposta a Mardoqueu: vá, reúne todos os judeus que estão em Suzã e jejue em meu favor. Não comam nem bebam
durante 3 dias e 3 noites, eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer. Olha só, havia um decreto para o povo de Deus, que eles iriam morrer. Mas Deus tem os seus escolhidos. Quem é escolhido de Deus aqui? Glória a Deus. Quem aqui é povo de Deus e ora pela sua casa, pela sua família? O decreto, queridos, o decreto é esse. O inimigo não quer que a sua família esteja aqui. O inimigo não quer que ninguém, que nem vocês estejam aqui. O decreto é esse. Só que o povo de Deus tem que se posicionar como Mardoqueu falou para a rainha. Não foi para esse momento que Deus te colocou nessa posição? Não foi para esta hora que Deus te levantou como rainha? Então se posiciona. E a rainha falou, orem, jejuem por mim, que eu vou entrar na presença do rei. E esse decreto que foi escrito, que foi assinado pelo rei, Deus vai mudar. Essa sentença Deus vai mudar. Por quê? Porque a rainha se posicionou. A rainha Esté se posicionou e fez com que o povo judeu orasse, o povo de Deus jejuasse. Durante 3 dias, ninguém comeu e ninguém bebeu. Para quê? Para que o decreto que estava contra o povo judeu viesse a ser mudado. Então o poder do jejum, o poder da oração muda decretos, queridos. Há um decreto contra a sua vida, contra a sua família, ora, jejua, se humilha na presença de Deus, que Deus vai mudar esse decreto a seu favor. Amém, queridos? Deus vai mudar o decreto, por quê? Porque o poder do jejum, o poder da oração, não é só como eu vou te falar, o poder do jejum e da oração não é só para expulsar demônios. Às vezes, queridos, a pessoa jejua, eu vou jejuar porque o capiroto vai ter que sair da minha vida, o capiroto vai ter que sair da minha família. Mas o poder do jejum não é só para isso, só para te expulsar demônios. O poder do jejum, o poder da oração, o poder do clamor, quando você se posiciona, se coloca no lugar que Deus te colocou, se levanta em oração, se levanta em jejum, você vai ver o poder de Deus mudando o decreto e agindo na sua vida, agindo na sua família. Por quê? Porque você se posicionou. Deus, Ele te levantou. Deus, Ele te colocou em uma posição para quê? Para você ficar sentado? Ouvir a palavra de Deus? Deus, Ele te colocou aqui para quê? Para você orar, para você clamar, para você jejuar, para você interceder pela sua família, para que o decreto venha a ser mudado. Amém, queridos? Então, nós temos que nos posicionar, nos colocar de pé e nos posicionar. A igreja tem que aprender a jejuar. A igreja tem que aprender isso, queridos. Você tem que aprender a jejuar. Pelo menos uma vez na semana você tem que jejuar. Uma vez na semana você tem que tirar para se consagrar. Você vai morrer, queridos? Não. É igual o pastor fala, né? Quando é para ir no médico, né? O médico fala que você tem que jejuar, jejua. Não é verdade? Mas quando é para algo espiritual, para você, para benefício próprio, ou seja, para você mudar a história da sua casa, da sua família, aí a pessoa, não sei se eu dou conta, não. Então tem que se posicionar, queridos. Amém? É igual eu falei ontem lá no culto no lar. Deus colocou o profeta diante de um vale de ossos secos. Só que o Deus falou para ele, profetiza. E o profeta foi profetizando. Foi algo contínuo. A palavra diz, e enquanto eu profetizava, ou seja, é algo que ele fazia continuamente. Ele profetizava, ele declarava. É algo que ele fazia sempre, todos os dias. Enquanto eu profetizava, é algo que você tem que fazer sempre. Jejum e oração, clamor, meditar, é algo que você tem que aprender a fazer isso, queridos. Não é só você jejuar uma vez na semana ou uma vez por ano. Não, o jejum tem que ser uma prática que você pratica sempre. Amém? Então nós aprendemos aqui que o poder do jejum, o poder da oração, ele expulsa demônios. O poder do jejum e o poder da oração, ele faz o quê? Ele quebra decretos contra
as nossas vidas, contra os nossos familiares. O poder do jejum e da oração. Amém? Agora, para finalizar, eu queria que você fosse lá no livro de Jonas, no profeta Jonas. Se você não estiver encontrando, é só levantar sua mão aí que um obreiro vai até você. Se te ajudar, fica depois de Obadias, viu? Aí agora você tem 2 livros para procurar, Jonas e Obadias. Jonas capítulo 3. Se você não estiver encontrando, é só levantar sua mão aí que o obreiro vai te auxiliar aí. Aqui, André, ó. Auxilia ali, ó. Jonas 3. Para ficar mais fácil, você vai lá no índice, né? E vê lá, Jonas, página tal. Glória a Deus. Jonas capítulo 3 e o versículo de número 5. O livro de Jonas, queridos, tem algo assim muito interessante que eu estava meditando hoje. Nós lemos que contra o povo judeu, a sentença, o decreto, foi dada pelo homem, correto? Por Amã. Amã queria matar o povo judeu, certo? Só que aqui agora, a sentença foi dada por Deus. Deus falou para Nínive, falou para Jonas ir até a cidade de Nínive e proclamar a palavra do Senhor. Falar para aquele povo se arrepender, falar para aquele povo mudar, porque senão Deus iria destruir aquela cidade dentro de 40 dias. Dentro de 40 dias, Deus iria destruir o povo, iria destruir a cidade. Amém? Então, aqui o decreto ele foi dado por Deus, a sentença foi dada por Deus. Deus falou, vai e profetiza para Nínive. Fala para aquele povo mudar, fala para aquele povo se arrepender. Fala para aquele povo que eu vou destruir aquela cidade se eles não mudarem. Se eles não tiverem uma ação, algo que vá chamar a minha atenção. Se eles não mudarem a sua postura, a sua forma de viver, a sua conduta, eu vou destruir a cidade com tudo, dentro de 40 dias. Todos acharam? Sim. Vamos aqui no capítulo 3, vamos no começo. Olha só que maravilha. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Pela segunda vez, com esta ordem: vá a grande cidade de Nínive e pregue contra eles, e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando a notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o seu manto sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres: não permita que nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar alguma coisa, não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais.
e todos clamem ao Senhor com todas as suas forças. Deixem os seus maus caminhos e a sua violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos, tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Deus, diga comigo, Deus se arrependeu e não destruiu como tinha ameaçado. Glória a Deus, queridos. A sentença veio do Senhor e o povo ouviu, creu e obedeceu. Diga comigo, ouviu, creu e obedeceu. Amém? E colocaram em prática aquilo que Deus queria que eles fizessem. Oraram, clamaram ao Senhor, jejuaram, do maior ao menor, do mais rico ao mais pobre, os animais, tudo entrou no jejum. Por quê? Porque a sentença foi dada por Deus. E você obedecendo aquilo que Deus quer que você faça, você alcança o coração de Deus. Amém? O poder do jejum, o poder da oração, também alcança o coração do Senhor. Quebranta o coração do Senhor quando Deus ele vê sinceridade naquilo que você está fazendo. Quando Deus vê o porquê que você está fazendo, você quer realmente uma mudança? Você está fazendo isso para mudar? Você está se arrependendo? Você está mudando? Você está fazendo isso para chamar a minha atenção? Aí Deus ele vem sobre a sua vida e te dá o refrigério, te dá uma acalento, ele muda a sua história. Assim como ele mudou a história dos ninivitas, da cidade inteira, havia uma sentença, havia um decreto, eu vou dizer para eles não mudarem. Só que a partir do momento que o rei e o povo ouviu aquilo, eles começaram a orar, começaram a jejuar, se humilharam na presença de Deus. E aquilo chamou a atenção de Deus ao ponto de Deus se arrepender daquilo que ele iria fazer. Então você quer chamar a atenção de Deus? Você quer mudar um decreto? Você quer que uma pessoa endemoniada seja liberta? E tem N outras passagens aqui falando mais sobre isso, queridos. Nós podemos meditar, nós podemos ficar aqui horas e horas falando sobre isso. A palavra de Deus ela é perfeita, ela é soberana. A palavra de Deus ela se cumpre. A palavra de Deus ela veio para ser cumprida. Agora você tem que colocar em prática, queridos, aquilo que você está ouvindo. O apóstolo Tiago ele diz o quê? Sejais praticantes, não apenas ouvintes. Então aquilo que você está ouvindo, pratica. Comece a jejuar, comece a chamar a atenção de Deus, comece a proclamar, queridos, comece a se humilhar na presença de Deus. Amém? Você quer receber o Espírito Santo? Você quer ser liberto? Sabe o que o João Batista disse? Que ele cresça e eu diminua. Você quer receber o Espírito Santo? Diminua. Você quer ser liberto? Diminua para que Deus ele venha crescer na sua vida, para que ele venha mudar a sua história, queridos, para que ele venha reverter qualquer decreto que há contra a sua vida, contra a sua família, queridos. A palavra de Deus é essa, ela é simples, agora nós temos que praticar. Ninguém aqui vai morrer se fazer um jejum. Se você não consegue fazer um jejum até meio-dia, você pode fazer ele até as 15 horas tomando líquido. Ou fazer até as 18 tomando líquido. Isso vai te ajudar, queridos. Isso vai ajudar com que você seja liberto. Não é só um momento de oração, mas sim um complemento, onde o jejum, a oração, a palavra de Deus, vida em santidade. Você abre o seu coração e se liberta, como o pastor falou aquilo, se desprenda das coisas que estão presas no seu coração. Amém, querido? Você recebe essa palavra? Então se coloca de pé em nome do nosso Senhor Jesus.